Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, TV São Tomé das Letras, Karen Joel, Namastê a todos. Vital, amigos de Nova Iguaçu, pessoas que me ouvem no YouTube. Vou dar uma continuidade aqui ao caso do Yargan, né, do Steph Denarda. É interessante, né, embora assim, não seja mais o relato do caso em si, né, as considerações finais do Stefan. O Stefan, agora que eu estou lendo aqui, eu coloquei como protestante, ele não era protestante, ele era católico. Existe uma minoria católica no sul da Holanda, na região de Breda, Maastricht, no sul da Holanda, próximo da Bélgica, existe um pessoal católico. Então o Stefan Denarde, que é um pseudônimo, era católico e morava, vinha dessa região sulina da Holanda, né? Então, assim, ele fala em momentos, em termos de Deus e diabo, Satã, ele usa o termo, e ele começa a falar das espécies, né? Ele pergunta para os Yargans, ele não sabe muita coisa sobre as espécies, o foco não foi esse. Os Yargans não ficaram mostrando os outros planetas para ele muito, mas ele entendeu alguma coisa, né? E que agora, como ele foi nos anos 69, ele usa uma linguagem meio antiga. Se a gente fosse hoje, a gente pode entender que ele mais ou menos está se referindo aos pleiadianos, os greys, os reptilianos, etc. Né? Por exemplo, ele começa a falar, por exemplo, pergunta assim, sobre outras raças, né? Ao qual ele é respondido, né, dos pequenos cabeçudos, tá falando dos greys, né? Dessa evolução dos pequenos cabeçudos, ele chama de raça anã, né? Com grandes olhos, cabeças calvas, sem lábios, sangue frio. Temperatura de pele fria, como se sangue frio, né? Os animais de sangue frio, como as cobras, né? Cores estranhas e pálidas, sem distinção de sexos, né? E com lentíssima propagação demográfica. Quer dizer, ele começa a contar um pouco da história primitiva dos Greys, né? Que eu acho que ele está falando dos Greys, que eles vinham num planeta muito fértil, mas eles eram uma raça muito pouco, reproduzia muito devagar, porque eles tinham pouquíssima sexualidade, né? Então, por exemplo, eles viveram assim por milhões de anos em uma baixa população, e pela baixa população tinha pouca pressão de evolução tecnológica. Olha que curioso, né? Eles são famosos pela tecnologia. Então você passava no planeta deles, desses seres baixinhos, que eu acho que está se referindo aos Greys, acho, né? E ele falava assim que passava 10 mil anos, você voltava, eles estavam iguais, porque eles realmente eram muito felizes num planeta extremamente fértil e com baixa população. A baixa população não estimulava a criação de muitas invenções, né? Então, por exemplo, essa raça é velhíssima. Quando ela chegou, para ela chegar à tecnologia avançada, né, e ela tinha uma natureza não belicosa e não egoísta, porque eles sempre tiveram um senso de comunidade perfeito e eles obedeciam, segundo o Stefan Denardi, segundo o que os Yargas disseram, sempre obedeciam a um líder. Esse líder era o líder da tribo, que obedecia aos líderes supremos. Então sempre a hierarquia sempre foi muito importante para eles, a obediência e a hierarquia, e por eles não terem um ego acirrado, então eles não tinham nenhuma guerra, nada nunca, e o planeta sempre foi numa evolução muito reta, muito construtiva, ao contrário da evolução da Terra, que é da evolução da Terra, da história da Terra, né, que é cheia de altos e baixos e de retrocessos, né? Você tem a Roma Antiga, depois você cai na Idade Média, na Idade Média não tinha nada, depois tem a Segunda Guerra Mundial, devasta tudo, depois tem, né? Então a história da humanidade ela é cheia de construção e deconstrução. E a deles não, era uma coisa linear, né?
em obediência às leis, em obediência ao certo, entendeu? Eles nunca tiveram nenhum problema, até alcançar, à medida que o planeta foi envelhecendo, agora é um planeta velho, já é um planeta velho, já é um planeta que já está nas suas últimas, então por isso que agora eles já viajam para o espaço e tudo mais, sempre de uma forma muito, com uma ciência muito avançada e tudo mais. Acho que ele está se referindo aos Greys, né? Ele fala que Satã não teve chance nesse planeta porque eles não têm cobiça, então eles não tinham como fazer guerras ou como... Ele usa esse termo Satã o tempo todo, né? E é muito interessante isso daí. Ele fala sobre Deus e Satã. Depois ele fala que existe um plano de Deus que é a seleção natural dos mundos. Que é assim, as espécies, para elas atingirem a situação cósmica, né? Poder ir ao cosmos, elas têm que se provar merecedoras disso. Então, por exemplo, as que são belicosas demais e tudo mais se destroem antes de ir para o espaço, que é o caso da Terra. A Terra é um provável candidato a se destruir antes de ir para o espaço, né? Tem aí seus 70% de chance de se autodestruir, né? Então, ele falou assim que não é porque se preocupar, que no espaço existe uma relativa paz, porque quem chega lá tem que ter uma certa ordem social e moral para conseguir chegar ao espaço, senão você se destrói numa guerra nuclear aí qualquer antes, né? Isso já é uma coisa que vários ETs já falaram, né? Eles falam que... Ele fala outra coisa sobre o advento do Messias, né? Que todos os planetas tiveram o advento do Messias, de um Cristo, né? Ele acredita, ele é cristão, de um Messias, de um avatar. A gente chamaria de avatar em termos indianos, né? Buda é um avatar, Krishna é um avatar, Maomé é um avatar, sei lá no Oriente, entendeu? Isso é uma questão muito debatida, se Maomé deve ser considerado um avatar, já que o Islã se mostrou tão belicoso, né? Mas ele é um líder espiritual do Oriente Médio, a gente goste ou não, né? Bom, mas isso é outra história. E aí, por exemplo, no caso dos líderes espirituais de cada planeta tem um líder espiritual adequado à cultura que aqueles seres vivem, né? Que fala a língua e entende os hábitos e os pensamentos daquele povo em profundidade absoluta, né? Para saber ensinar alguma coisa que seja útil naquele mundo, né? Só que, por exemplo, em mundos que são dominados pelo bem, né? Em mundos luminosos, mesmo desses Greys aqui, se é que ele está falando dos Greys, ou no mundo Yargan, esse ser luminoso, esse profeta, foi recebido de coração aberto, né? Quer dizer, ele não foi crucificado, porque ele foi recebido com grande alegria por ser um revelador das boas verdades e louvado em vida ainda, entendeu? Essa é a característica de um planeta que está na luz, que quando o Messias chega, né, ele é recebido com festa, né? E ele fala assim, em planetas que são governados por Satã, ele é crucificado, é rechaçado, é exilado, é esganado, sei lá, entendeu? Que é bem o caso da Terra. Então a Terra se mostrou um planeta com uma predominância satânica, já naquela época romana, realmente, quando eles crucificam Jesus, não deixam nem falar nem 2, 3 anos, né? Já vai lá e... Não é nem dizer que deixou viver, já foi logo pro pau, né? Já você cala a boca desse cara logo, né? No caso do Oriente, por exemplo, se a gente for pensar que as civilizações humanas são tão diferenciadas, né? O Buda viveu 88 anos, né? E sobre Krishna eu sei pouco. Maomé também viveu a vida dele inteira. São os criadores, fundadores de grandes religiões. Moisés viveu até a velhice, né? Subiu lá o monte, entendeu? Então, por exemplo, os criadores e fundadores de grandes religiões nem sempre foram crucificados. O Cristo,
que evidentemente o Stefan Denard considera o real Messias, né? Para ele falou assim, foi rechaçado pela natureza satânica do homem do Império Romano. Ele chama o rei do amor, o rei universal do amor, né? Então ele fala, por exemplo, que certos planetas, né, ele mostra as tabelas de evolução. Aqui na parte de cima um planeta como Yargan, que teve altos e baixos. Em cima o planeta dos cabeçudos, que foi mais ou menos linear. E embaixo a evolução do homem, que é uma boca de tubarão, né? Por exemplo, e que onde a gente pode esperar ainda, ele falou assim, a gente pode esperar ainda uma queda muito maior, que seria nas décadas seguintes, ao ano 60, e uma queda assim ao fundo do poço, realmente, e uma purificação pela dor, quer dizer, o apocalipse, né? Depois ele fala sobre uma série de outras coisas, né? Depois ele fala de algumas raças que não, que evoluíram, mas não estão alinhadas com a luz, que tem o domínio do egoísmo, ele chama de autovontade, né? Que forma uma pequena porcentagem, né? E que vivem que são exiladas em planetas áridos, né? Ele fala algumas dessas raças têm grande semelhança com o ser humano, outras têm uma pele esverdeada. Só se referindo aos reptilianos, né? Ele falou assim, mesmo assim, algumas outras poderiam andar clara à vontade pelas ruas da Terra, né? Ele fala, em geral, a semelhança com os seres humanos é tão forte que eu me perguntei como que poderia ser isso, que em milhares de planetas praticamente os mesmos seres se repetem. A resposta é muito simples. O objetivo da criação não é criar uma variedade de seres, né? Não de formas físicas, e a convergência das formas é a convergência da consciência, porque o corpo não está ligado a uma forma física. A alma não está ligada a uma forma física. Cada raça possui um caráter característico e uma estrutura química do seu corpo e mente que faz um papel. Quer dizer, aquela raça não tem como evitar ser desse ou daquele jeito, né? O conceito de humanoide parece incluir um número incrível de variantes, né? Mas o corpo espiritual, né, difere do mental. Não, o corpo espiritual reagirá diferentemente em cada espécie. Quer dizer, por exemplo, você tem uma alma, mas essa alma, se colocada no corpo de Grey, vai começar a se portar como Grey, mais ou menos, né? E vai ter algumas... E, por exemplo, se você cair numa raça muito diferente da sua, eu acho que entendi isso, você vai dar um certo problema, né? Por exemplo, porque os Yagis falam assim, não, humano no nosso planeta não, porque não dá certo, não orna. Vai lá no planeta dos reptilianos que vocês são parecidos, entendeu? Mais ou menos isso, né? O Grey também, por exemplo, num corpo humano também não fica muito bem. Muito pior ficaria um humano num corpo de Grey, porque o ser humano, como eles disseram, eles definiram como voluntarioso, né? O humano gosta disso, gosta daquilo, o humano quer isso, o humano curte isso, o humano curte aquilo. O humano quer o meu espaço, o meu quarto, a minha sala, meu não sei o quê, meu banheiro, meu carro. É tudo meu, 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 meu. E os Greys são totalmente coletivos, os Yargans também são totalmente coletivos. Eles evoluem pela igualdade, eles não evoluem pela individualidade. Mas existem algumas poucas espécies, entre as quais podemos colocar o ser humano terrestre e o reptiliano, que evoluem pela individualidade. Eles têm uma individualidade exacerbada, né? De alguma forma, os reptilianos conseguiram, na verdade, por uma tirania, por uma força, pelo exercício da força bruta mesmo entre si, né? A lei do mais forte, quem manda aqui sou eu, conseguiram se organizar e se tornar uma espécie cósmica. Como é que conseguiu se tornar uma espécie cósmica? Porque eles são tão ferozes, né, que um manda. Então fala assim, aqui quem manda sou eu, né? No caso, geralmente as fêmeas. Então, por exemplo, eu mando, então se você me desobedecer, eu te mato. Acabou, entendeu? Então, por exemplo, a saída de um planeta que existe, que tem uma sociedade muito
individualista é a tirania. No fim, o individualista máximo é o tirano que manda, né? Porque não tem outro jeito. Senão fica uma briga entre eles, né? E fica uma briga entre eles da mesma forma, né? A gente sabe, por exemplo, que na época romana, na época grega, os antigos egípcios e tal, irmão envenenava irmão, mãe matava filho. Por quê? Porque todo mundo queria ser o rei, todo mundo queria ser a rainha e não confiava em ninguém, né? Então, depois ele coloca assim: o objetivo dessa descrição das outras raças inteligentes é adquirir um insight melhor da criação para entender por que temos a existência da criação divina no meio de um número de raças inconcebivelmente grande, que aparecerão a nós algumas superiores e outras nem tanto, né? Ele fala também que essas raças de ciclo aberto, da qual a Terra é um exemplo típico, né? Com baixa gravidade, fina atmosfera, luz forte, longas pernas, um ciclo rápido, população cresce rápido, desenvolvimento rápido da ciência e tecnologia, armas e destruição. O último é especialmente notável, né? As raças que fazem essas raças bastante únicas, né? Isso surge da lei cósmica que uma civilização altamente tecnológica destrói toda discriminação ou dor ou chega à autodestruição. Quer dizer, chega uma hora, por que a tecnologia é dada a uma civilização? E por que ela demoram para dar? Porque a espiritualidade dá um tempo grande para aquela sociedade se desenvolver, se estruturar, e depois, numa certa hora, né, dá a tecnologia para ver o que essa espécie faz com essa tecnologia, né? E ela tem dois caminhos: ou ela se organiza ou ela se autodestrói. Então, assim, a prova, o vestibular é a tecnologia. Quando a tecnologia é introduzida num planeta, ela fatalmente vai levar à possibilidade de autodestruição. E muitas espécies caem na armadilha e se autodestroem, né? Isso é um recado claro para a Terra, é a data limite aí de 2019 do Chico Xavier, né? E como dizem que a rainha da Inglaterra já falou até, aproveita esse último Natal, né? Quer dizer, em uma conversa privada. Então, acho que assim, realmente o mundo está em grandíssimo risco, né? Os islâmicos, o avanço do comunismo, as guerras étnicas e tudo mais. E hoje em dia a gente tem arma nuclear, e hoje em dia todo mundo deve saber fazer, e, né, a gente não sabe onde isso vai parar. Tá bom? Então, por exemplo, a gente está realmente nesse momento bem crucial, né, que os reptilianos conseguiram superar, sem se tornar exatamente bonzinhos. Conseguiram, pelo menos, criar um tirano, uma tirana, na verdade, uma fêmea, que mande todo mundo e fala assim: ó, aqui quem me desobedecer vira casaco, vira sabonete. É isso aí. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, e Namastê.